E vamos para mais um painel de debates aqui no Security Leaders Sul. Nós teremos agora o painel Tendências em Segurança Unificada e em Nuvem, como o SASE, já são uma nova realidade nas empresas ou não? Bem, para mediar, a Graça Sirmu e os nossos convidados. O Account Manager da Checkpoint, Júlio Kuzman, o IT Manager do Clube Curitibano, Laércio Barchique, o chefe de seção de Informática e Segurança do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, Luciano Ramos, e o gerente de Segurança da Informação e Governança de TI do Grupo Madeiro, Luciano Johnson. Bem-vindos, boa tarde. Graça, por favor. Obrigada, boa tarde a todos que estão aqui comigo nesse painel. Muito obrigada pela presença de vocês, alguns aí se conectando, o Laércio já conectado aí, super bem-vindo, Luciano, e pode já abrir sua câmera aí, Luciano, se você puder, para já estar com a gente aqui, muito bom, Júlio também, e acho que o Luciano está entrando aí também. Muito bem, muito obrigada, pessoal, obrigada também à audiência, né, o pessoal aí com a gente direto, e não é fácil, é uma jornada aqui nossa também no Security Leaders, mas o objetivo é justamente isso, né? Compartilhar bastante nesse momento, principalmente que nós estamos passando aí na área de cybersecurity, não tá fácil, né? Então, muito obrigada pelo tempo de vocês. Bem, esse painel ele é muito interessante porque nós vamos falar de tendências, né? Nós vamos falar de ambientes hoje, principalmente, né, arquiteturas em nuvem, que evoluíram bastante, mas também essas tendências. Mas como nós estamos como eu falo, né, o jornalismo, o evento, ele tem que ser bem vivo, bem aquecido, né? E nós estamos no momento que estamos aí acompanhando diversos acontecimentos. Então, eu queria aproveitar, Luciano, trazer você aqui. Eu me lembro que uma vez nós estávamos aqui no Security Leaders, se eu não me engano, e você falou uma frase que virou assim um mantra aqui, né? Que é aquela que você já sabe, né? Se eu não durmo, ninguém vai dormir também na empresa, né? Você sabe que isso já virou setor, já todo mundo já fala dessa frase. E aí, hoje, por aqui, Luciana, passaram vários colegas seus de várias empresas de varejo, né? Todos muito solidários aí o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, falando sobre a necessidade mesmo, né, de nós aprendermos aí com as experiências e tal. Você acha, e a gente falando de tendências, fazendo um gancho, você acha que o que vem acontecendo, que impacta não só o setor, especificamente, no caso do varejo, mas, enfim, a todos, é, de certa forma, por outro lado, uma oportunidade de se parar, de tentar escalar o problema da segurança para o board, de tentar falar que tem tendências, que tem soluções chegando, e que podem, com isso, mitigar um pouco mais os riscos no cenário que nós estamos vivendo hoje, de transformação digital tão acelerada? O que você acha, Luciano? Bem, Graça, boa tarde a todos. Sim, todo evento ele acaba virando uma oportunidade, né? A gente parte do risco que se materializa depois e a gente tem que saber capitalizar isso numa oportunidade. Eventos como os que a gente tem visto e acontecendo no Brasil e fora do Brasil, de uma maneira ou outra, eles estão trazendo um certo grau de conhecimento dentro dos boards das empresas. Ontem de tarde, eu comecei a receber o WhatsApp do meu board, né? A gente estava conversando e eles mesmos começaram a ficar sensíveis e já existe essa preocupação dentro da empresa nossa, e eu vejo que cada vez mais está se disseminando isso. Porque antes a segurança da informação ela era muito para um ambiente que ninguém via, né? Você não via essas coisas acontecer, você não via um ataque de ransomware que parava a empresa, você conhecia outros tipos de problemas, né? E Exato. Hoje não. Hoje a empresa para e ela rapidamente vai para a mídia e todo mundo já sabe, os outros grupos que eu e você também participamos, você vê todo mundo conversando, então agora virou tema para o board, sim, que segurança da informação e cibersegurança, sim, tem que estar em pauta, tem que ter atenção, tem que ter investimento, tem que ter bons projetos sendo executados também, não só apenas ter investimento, mas executar os bons projetos. E sobre o que você falou logo no início, né, os aprendizados que a gente tem, por mais que cada evento que esteja acontecendo no Brasil, a gente corre para ver como é que aconteceu, para ver se a gente tinha vulnerabilidade ou não dentro de casa, sempre tem uma coisa nova.
por mais que existam algumas né? coisas conhecidas, sempre tem um tempero novo, já que eu falo de alimentação, né? Sempre tem um tempero novo rodeando esses incidentes. É verdade, com certeza. Laércio, muito bem-vindo. Você está estreando aqui com a gente, muito bacana, né? Trazendo aí também a liderança, né? dessa cidade, enfim, de um segmento. A gente que está aqui olhando fica pensando, Laércio, é um pouco menos preocupante no ambiente de vocês esse cenário de desafio cibernético? Fala para a gente aí um pouquinho como é que você vê hoje essa questão, porque todas as empresas, né, em escalas maiores ou menores, estão todas muito preocupadas, né? Como é que você está vendo esse cenário hoje para vocês, Laércio? Boa tarde, Graça. Boa tarde a todos. Eu diria que a preocupação é a mesma, né? Nós Né? temos visto ataques aí de todo tipo, atingindo empresas de todos os portes, vários segmentos. Exato. Então, eu diria hoje que não existe assim uma empresa mais visada ou menos visada aos atacantes, né? E as vulnerabilidades são exploradas por eles de forma assim até eu diria mais fácil, né, do que era antigamente. Parece que assim eles invadem o que eles querem. Esse é o conceito que parece que aparece assim. Por mais que invista em tecnologia, por mais que sempre surjam ferramentas novas para tentar reduzir esses ataques, mas a impressão que fica assim é que nós estamos vulneráveis, né? Que a gente tenta fechar as portas de toda forma, mas é meio que impossível isso, né? Principalmente né? nesse momento e nesse cenário que nós vivemos, né? Antes até você conseguia cercar o perímetro, que era um perímetro mais interno, né? Voltado mais para a rede interna, né? Exato. E agora a pandemia também acelerou bastante isso, né? Com os trabalhos remotos e com os acessos aí de diversos ambientes, né? A segurança deixou de ficar restrita ao nosso perímetro, né? Então, Expandiu, assim, né, as fronteiras, né, de uma forma assim muito rápida, né? A gente tinha esse exatamente. processo de acesso remoto, de home office, mas não era com essa, né, essa velocidade, né? E isso realmente trouxe um cenário. Então, o que você está trazendo para a gente é que, na verdade, os problemas, né, os desafios são os mesmos em todos os segmentos, né? Exatamente. Muito interessante, Laércio. Quando eu ouço isso, esses dois exemplos, Júlio, eu trago para você exatamente isso, né? A nossa primeira pergunta aqui do debate é essa, né? As arquiteturas evoluíram, né? A gente está vendo que, na verdade, independente do segmento, Júlio, todos os desafios estão aí para todos os portes de empresa. É a vez da segurança, então, na sua opinião, Júlio, mostrar a que veio o seu papel e qual é esse papel que você acha que tem a segurança nesse momento? Bem, a arquitetura de rede, enfim, né, ela sempre mudou. Né? Eu já tenho várias décadas aí trabalhando com tecnologia, conheci o Luciano, sei lá, acho que há 20 e poucos anos atrás, né, Luciano, a gente trabalhando, e a gente sabe que está tudo sempre mudando e se adequando ao negócio. O negócio mudou, a gente vai ter que desenhar um negócio diferente agora, né? A segurança tem que estar junto, mais do que nunca. Por quê? Vê só, há pouco tempo atrás a gente nem tinha a figura do DPO, quer dizer, um cargo criado para a segurança da informação, né? A gente tem leis agora que estão, né, protegendo um pouco mais a informação do usuário, enfim, né, dentro da própria empresa, com uma série de regras e tudo mais. Você vê só, então, está mudando a legislação, está mudando a RH, está mudando a importância da TI hoje, né? Nossa, eu não acredito que tenha hoje uma empresa que o core business dela não dependa de TI de alguma forma, né? Verdade, Porque verdade. o varejo é TI. Né? Empresas hoje, OT é TI. Então, no final das contas, gente, a gente não é mais coadjuvante, agora a gente é protagonista dessa história e está vendo que está tudo convergindo para isso e não tem como deixar, né, agora de participar do board da empresa sim, porque qualquer planejamento de empresa vai ter que estar o pessoal de segurança, vai ter que o pessoal de TI e outras coisas agora vão ter que também estar em pauta, acompanhando o negócio para viabilizar ele. Caso contrário, ele não para de pé, né? Muito bom. Já entrando nesse primeiro tópico, eu fiz só uma abertura aqui para posicionar o painel, né, nesse cenário de hoje que a gente está vivendo. Mas, Luciana, essa coisa da vez da segurança, né, de mostrar a que veio, eu acho muito interessante, porque
por um lado, como você falou, tem um impacto, né? Já chega não só no board, mas nas pessoas que trabalham na empresa, porque, como você falou, a informação se dissemina em todas as mídias, não só as especializadas, então todo mundo acompanha tudo. Mas o que isso pode significar para a segurança em termos, eu gosto dessa palavra, hoje eu estou usando empoderamento da segurança. Você acha que pode ajudar a segurança a ficar mais empoderada, no sentido de falar assim, olha, está vendo? A segurança ela vai fazer diferença cada vez mais. A gente pode ter, né, situações aí muito complicadas. Então, assim, isso dá vez para a segurança, torna a segurança mais robusta, mais forte? Sim, da vez. Talvez já tenha um comentário em algum momento, aquela figurinha que aparece às vezes no LinkedIn, que o cara da segurança está na mesa das crianças e o cara fala, está na hora de se vir para a mesa dos adultos, né? Então, podem ver, acho que todo mundo lembrou da figurinha que eu estou falando. Então, sim, segurança e informação, acho que de uma vez por todas agora ela está se mostrando tão importante quanto qualquer outra torre de controle e de negócio dentro da empresa. Como o Júlio falou agora há pouco, né, a TI hoje está em 90%, 95% de todas as operações de negócio e não tem como fugir de segurança. O que a gente soma no meio de tudo isso daqui, Graça, é que com esses últimos 2 anos aí o mundo se digitalizou muito rapidamente, mas só que não estava preparado. E começou a acontecer em cascata um monte de incidente. Então, assim, a segurança entrou já remendando um monte de problema que, devido ao time to market ser muito rápido, e no meio disso ele ganhou essa cadeira e, na minha perspectiva, é uma cadeira definitiva. A gente não vai voltar atrás qual eram os modelos anteriores que a gente fazia negócio, o mundo mudou, está digitalizado a força, e agora a segurança, sim, tem a cadeira definitiva na mesa. Muito, muito, muito bom, muito interessante. Laércio, você explica para a gente, você cuida de TI e segurança está dentro do teu escopo, só para a gente se situar, e fala para a gente quanto você percebe também, né, que fatos, que esses incidentes, que agora estão cada vez mais próximos, é como um colega de vocês aqui passou, uma coisa quando acontece lá fora, uma coisa quando acontece numa indústria que não é a minha ou que não acontece na minha região, né? E quando vai ficando próximo, o impacto vai sendo maior. Para você, vou ampliar essa pergunta, né? A hora e a vez da tecnologia, da segurança, como é que você vê esse momento para tornar mais robusto mais robusta essa arquitetura? Olha só, Graça, eu não sou exatamente um profissional de segurança, né? Eu sou um gestor de TI. Então, assim, eu consigo, de certa forma, ver o assunto de um outro prisma. Porque eu não estou só focado nas ferramentas e questão da segurança. Aliás, sabe, a gente tem trazido muitos CIOs hoje em quase todos os painéis, o que é um sinal dos tempos também, viu, Luciano? E muitos painéis aqui nós conseguimos, dessa vez, esse ano, estamos trazendo muitos gestores de TI. Então, bacana, Laércio. Então, ótimo. Compartilhe com a gente a tua visão, né? Aí desse posto. A gente consegue ter uma visão um pouco diferente. E eu entendo, assim, que dentro desse prisma, a segurança, principalmente a segurança na nuvem, ela é uma responsabilidade compartilhada. Ela não deve ser encarada como somente do grupo, do time de segurança, entendeu? Ela tem que ser compartilhada com o pessoal de rede, com o pessoal de desenvolvimento, com o pessoal de suporte e, principalmente, conscientização com os usuários. Porque... assim, eu entendo que não existe uma fórmula mágica, né? Um produto mágico que você vai implementar e vai resolver o teu problema. Não, ele pode diminuir, vamos dizer assim, né? O teu problema, mas alguma vulnerabilidade, por menor que seja, pode ser a causadora de um estrago muito grande. Então, a conscientização das pessoas, de todo o time, né? E principalmente dos usuários, né? É muito importante. Então, investimento em tecnologia, investimento em capacitação, em política de segurança, treinamento contínuo, dentro dessa fórmula que a gente tenta agir para tentar mitigar, né, e diminuir os problemas de vulnerabilidade que a gente tem visto aí, né? Muito bom. O Júlio, o Laércio já trouxe o gancho aí, a gente não combinou, mas que bom, né, que vai fluindo aqui o nosso debate para falar de segurança na nuvem como sendo uma preocupação, né, que extrapola a segurança. Muito bacana isso. E vai além
porque, na verdade, a gente está falando aí de um ambiente que envolve aí toda a corporação. E aí a gente já começa a entrar um pouquinho no nosso tópico, né, Júlio, de SaaS. Porque a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa tendência, mas a gente pode começar falando de segurança na nuvem, antes da gente entrar nesse tema, Júlio. Você acha que é essa questão que precisa, como o Laércio falou, já partir desse ponto? Segurança na nuvem é uma coisa, a gente está falando bastante de segurança na nuvem, mas na verdade era um conceito que antes de ir para a nuvem a gente deveria ter já se preocupado de ir de uma maneira segura para a nuvem, né? Desde o começo. E no final das contas eu acredito que nuvem tenha sido, acho que bastante sexy, né? Essa ideia assim da gente ir para a nuvem reduzindo o custo, né? O Luciano, que é mais gestor do que eu aí, o Laércio também, vocês podem até me dizer, mas acredito, eu escutei muito do mercado que o pessoal estava buscando mais redução de custo e várias outras coisas, né? E no primeiro minuto não se preocupou tanto, né, com a segurança da nuvem, porque foi, enfim, colocado uma lenda, né? Gerou-se uma lenda urbana que nuvem era seguro, né? Então, o pessoal começou a ir bastante para a nuvem sem a tanta preocupação de segurança no primeiro momento, né? E aí o que aconteceu? Quando isso veio, começou a dar um problema aqui, um problema ali, e muita coisa, muitas vezes, nem ligada a roubo de informação, até performance, por exemplo, né? Código mal escrito, e, de repente, um código mal escrito acaba até estourando o budget da empresa que ela tinha reservado para a nuvem, né? Você coloca um auto-scaling lá e, de repente, acaba o banco de dados consumindo muito mais recursos. Várias coisas teriam que ser, acho que talvez melhor planejadas desde o começo, mas, como o Luciano bem colocou, de vez em quando o timing do negócio não nos permite fazer tão bem assim. Né? Todo mundo aqui quer fazer o melhor possível. Né? Ano passado, por exemplo, todo mundo foi embora para casa de uma hora para outra, não se tinha um plano, não se tinha tecnologia, não se tinha budget, né? Para dar acesso para todo mundo e tudo mais. Então, assim, o SaaS é uma das coisas, tá? Segurança em nuvem também é uma das coisas que a gente precisa parar, pensar, avaliar. Hoje se tem tecnologia para a gente poder trabalhar de uma maneira muito dinâmica, né? Sem impactar na dinamicidade que a nuvem veio para dar, e ela realmente dá essa flexibilidade toda. A gente tem muita tecnologia já ajudando. O Laércio falou de pessoas. Olha, não é só o usuário final, de vez em quando até o desenvolvedor da própria empresa, né? Que ele tem que estar imbuído de ser a mesma preocupação, para quando ele colocar alguma coisa em nuvem, ele também fazer isso de maneira segura. Mas se não é a pegada dele, de repente a gente precisa usar a tecnologia para que de uma maneira automatizada a gente consiga, né? Para que dê condição, para que o desenvolvedor coloque o trabalho dele na linha de produção, mas já de uma maneira segura, entendeu? É mais ou menos por aí. Muito bom. Eu quero trazer esse tópico para o Luciano. Luciano, como é que vocês estão em termos de computação em nuvem? Vocês estão numa jornada já muito acelerada? Vocês estão totalmente em nuvem? Só para a gente se posicionar um pouquinho e ouvir de você nesse aspecto da segurança da nuvem, aquilo que todo mundo, de certa forma, traz aqui, que o Júlio muito bem pontuou, né? Os negócios são muito acelerados e a nuvem surgiu aí como viabilizadora, né? Aplicações que vão para a nuvem, passam direto pela área de negócio, vai para o desenvolvimento, vai para aquela esteira ágil. Para vocês, como é que está sendo isso, Luciano? Quanto que isso é uma preocupação aí da área de segurança? De uma forma geral, a gente trabalha com nuvens híbridas, então, inclusive entre privadas e públicas, e um cuidado que a gente tem quando teve a ida mais forte para a nuvem, a gente realmente acabou caminhando algumas aplicações nossas para a nuvem, foi justamente para a gente entender as condições que a gente tinha de segurança no ambiente. Só que a gente não consegue cobrir tudo que vai ser atacado. Então, querendo ou não, a nuvem sempre vai estar sob ataque, tem coisas que era inesperado que fossem atacadas, tem coisas que foi um vacilo, é uma vulnerabilidade que a gente tem que tratar e resolver no final do dia. Mas o mais importante, e daí vem aquele do ninguém dorme, você não pode baixar a guarda. Então, não é porque você achou alguma coisa e resolveu, você tem que manter os olhos abertos, até porque as coisas novas estão aparecendo. Então, tem que ler bastante, tem que conversar bastante, participar com os seus pares CISOs, ou aqui esse grupo que a gente forma é muito legal, Graça, e querendo ou não, fazer a revisão contínua do ambiente.
Eu acho que a ida para a nuvem, ele trouxe isso a mais, porque quando a gente tem a estrutura on-premises, a gente conhece bem as portas de entrada e Exato. você sabe a quantidade de energia que se consegue por ali. A nuvem, nem sempre você consegue ver isso. Então, a gente já teve um evento que você observa o que está acontecendo e está vindo da própria nuvem, da nuvem que você está vindo toda aquela demanda ou todo aquele incidente Verdade. que você está tentando evitar. Então, a nuvem, você tem que ser muito mais atencioso. Você tem que estar muito mais prestando atenção do que geralmente a gente faz no ambiente on-premise. Muito bom. E para vocês, Laércio, atualiza a gente em relação a isso. O ambiente de nuvem, né? É muito colocado, até como o Júlio falou um pouco também, né? Sexy, a gente brinca um pouco com isso, né? Atrai. A área de negócios gosta muito, porque viabiliza muito rapidamente, né? De repente, desenvolvimento também, mas traz essas preocupações. Para vocês, a jornada de nuvem tem sido também assim bastante acelerada, ou vocês estão mais conservadores nisso? Graça, na verdade é um grande desafio para nós isso, porque eu acho que assim um pouco complicada essa transição entre o ambiente doméstico, né, on-premise e a nuvem. Né? Logicamente, nós já temos, principalmente as aplicações web, hoje estão todas na nuvem, né? Tá. Mas assim, o nosso ambiente on-premise ainda, o legado nosso, né, precisa ser mantido. Tá. Isso é um esforço muito grande para a gente mover isso tudo para a nuvem, né? Porque envolve, como já foi dito, né, o próprio código, né? Você não pode simplesmente migrar uma aplicação que hoje roda no ambiente para a nuvem, né? Envolve questões de segurança, envolve questões de performance, de latência, né? Uma série de detalhes aí que tem que ser visto. E também a questão de uma implementação, né? Porque não basta simplesmente, você tem que ter um projeto bem embasado em segurança, né? E cercado de bons profissionais. Então, assim, eu vejo hoje, até com uma dificuldade, bons profissionais nessa área de segurança e de implementação. Para você manter uma equipe dessa, você manter um time desse na tua equipe, além de caro, é um pouco complexo, porque o mercado está em alta. Então, você cria, você treina, você, sabe? E aí, você perde esse profissional, eu tenho perdido, principalmente para empresas de tecnologias, né? É verdade. Então, assim, eu acho que o segredo da coisa é fazer um projeto bem consciente e estar cercado de bons parceiros. Eu acho que, para o meu caso, a parceria, sabe? É um caminho, né? As empresas é o caminho. Para suprir, inclusive, essa deficiência, que não é só de nenhuma empresa hoje, não é exclusividade, melhor dizendo, de nenhuma empresa, né? Todos que passaram por aqui, independente do tema, Laércio, tocaram nesse ponto desse gap. Júlio, entrando um pouquinho mais no tema SaaS, tem uma pergunta aqui bem interessante. Vocês estão falando bastante sobre nuvem, e a minha dúvida é, para fazer uma implementação de SaaS, a empresa precisa estar em que nível no uso de nuvem? Júlio. Eu acho que em qualquer nível, desde o começo, na verdade. Acho que antes de fazer a implementação em nuvem, o que eu percebo, né? Eu acho que até o Laércio levantou uma bola perfeita, né? Imagina que você precisa das pessoas para você planejar o teu negócio, analisar se a nuvem realmente é a melhor coisa, né? Tem muita coisa que se você for tentar migrar, como o Laércio muito bem colocou, o código não é migrável, você tem que reescrever de vez em quando até muita coisa, né? Então, assim, a maturidade, quanto matura a empresa tem que estar, eu não digo empresa, eu digo negócio, sabe? Porque tem muita análise a ser feita. SaaS é um conceito que está aí, está para ficar, tá? A gente só vai evoluir ele. Da mesma maneira que essa pandemia, né? Até vou levantar um outro ponto aqui. Lembra que antigamente só tinha endpoint, né? Agora o pessoal precisa endpoint, precisa fazer acesso remoto, então aquele show de letrinhas, né? EPP virou EDR e agora é XDR. Então agora porque não tem mais fronteira, agora virou até a nuvem, né? Então você pegou aquele endpoint, você já misturou junto com nuvem, está correlacionando tudo. Então, SaaS está no meio disso tudo também. Então, assim, olha, gente, maturidade não é questão de se é o meu momento ou não de pensar nisso. Ele tem que estar pensado e considerado desde o momento do T0, entende? E isso que é, entendeu?
Luciano, você tem acompanhado essa tendência? Como é que você tem visto, não só essa, mas outras, mas principalmente SaaS, quer dizer, essa proposta de você ter esse ambiente, né, mas como um aliado, né, no modelo de prevenção para você? Como quem está sempre acompanhando aí as novidades, como é que você está vendo hoje? Na verdade, a gente já está olhando para isso muito seriamente. O SaaS ele vem suprir um gap que a gente acabou criando dentro das nossas empresas, que é a VPN. Eu vou dar um exemplo, que é o caso da VPN. Quando você concede o acesso VPN para o colaborador, querendo ou não, ele vai pegar um IP da rede, vai estar lá na máquina dele e ele vai ter visibilidade da rede de uma forma pura, rede mesmo. E em algum momento, se a máquina dele se infectou ou qualquer outra coisa acontecer naquele ambiente, por mais que ele já se autenticou, já passou por vários controles e você coloque controles de firewall, você habilita a rede, ele tem o IP válido da tua rede no final do dia. E o SaaS ele já vem para a gente ir para um outro patamar de segurança onde nem isso você oferece mais. Esse colaborador ele vai ter todo o acesso que a gente quer que ele tenha, acesso às aplicações, fazer o trabalho que ele precisa fazer, mas sem a gente precisar abrir a rede da empresa. Ele vai fazer isso através dessa arquitetura, né, ou dessa tendência do SaaS ser uma solução de nuvem, de qualquer lugar, qualquer dispositivo conseguir fazer aquilo que ele queria fazer antes, e a gente acaba não expondo tanto a nossa rede. Então, sim, é uma tendência, eu vou falar de curto prazo, para algumas organizações. Para quem não pensou ainda sobre esse ponto que eu falei, que a tua VPN deixa um IP válido, visibilidade de rede, durma hoje, sexta-feira, não ceste, vá pensar sobre isso, fique comigo acordado. O Luciano é ótimo, ele sempre deixa aqui uns insights assim, sensacionais. Hoje é sexta-feira, é muito bom. Coloca na pauta do final de semana aí, turma. Mais ou menos isso. E pense no que eu falei, porque realmente vai ter que transformar as corporações, as empresas vão ter que se transformar rapidamente e olhar para essa tendência e virar uma realidade. Que bacana, muito bom. Laércio, tem uma pergunta aqui interessante, separei aqui, do Felipe Antunes, ele diz o seguinte, concordo, Laércio, temos que pensar, né, considerar a nuvem com bastante cuidado, dando esses primeiros passos e planejando. Para você, quais são os pilares fundamentais para ter uma estrutura bem preparada, na tua visão de TI e para o teu porte de empresa? O que seriam, para você, pilares assim importantes para fazer? Você disse que teu legado está no ambiente on-premise, não sei como é que é o teu projeto, se a perspectiva é levar para a nuvem, mas, na tua opinião, o que seria aí pilar importante para isso? Veja, eu considero que o nível de maturidade da empresa, né, isso é uma coisa importante a seguir, a cultura da empresa, eu acho que a cultura é um negócio tem que ser levado muito a sério nesse momento, sabe? Se questionar assim, nós já estamos preparados para isso, para esse grande salto, porque é a tendência, sabe? Se vai ser daqui 5 anos, se vai ser daqui 2 anos, enfim, a tendência é essa. Mas, assim, eu acho que é muito importante se questionar e levar esse questionamento também à alta direção. Nós estamos com um nível de maturidade suficiente para isso? Nós estamos, a cultura da empresa está acostumada com isso? O nosso time, né? O nosso time de desenvolvimento, como nós já citamos, de segurança, os nossos parceiros de negócios veem isso com bons olhos. Nós temos parceiros assim que vão nos atender, né, com tempo para fazermos essa virada. Então, assim, eu vejo que no nosso cenário é uma coisa que tem que ser analisada com bastante calma. Como eu falei, nós já temos alguma coisa, né? Sim, hoje não tem nenhuma empresa, né, Laércio, que diga não estou na nuvem, né? Porque não tem como, né? A questão é quanto está, né? E assim, como está, né? E assim, né, Graça, esse tempo de transição, né? Porque eu acho que você não consegue dormir de uma forma, numa plataforma, e acordar no outro dia de outra plataforma. Então, você tem que ir fazendo isso de forma escalonada, né? Com os processos muito bem definidos, toda a parte de teste bem elaborada, a parte de segurança, assim, que a gente considera fundamental, né? Ter uma equipe boa e forte apoiando tudo isso aí. Então, acho que esses são os pilares, assim, não um, mas vários, né? Que tem que ser levado em consideração nesse momento de virada para a nuvem.
mas fatalmente é uma coisa que vai acontecer. Né? Isso não tem mais volta. Né? Sim, muito interessante, porque nós temos aqui algumas empresas que ainda estão nessa jornada, né, Júlio? E que, um pouco parecido, inclusive, com o Laércio, que tem assim, algumas aplicações na nuvem, mas o seu core, né, a missão crítica ainda está no modelo on-premise e a empresa está avaliando. Então, em função disso, vem perguntas se, quando a empresa, né, decidir para a nuvem, por exemplo, a implementação do SaaS, ela acontecendo junto com esse movimento, do ponto de vista de segurança, seria aí o mais indicado, o mais saudável, o mais fácil, ou não importa, uma empresa já está na nuvem, já está com todo o seu modelo assim e vai implementar o SaaS. Independe esse nível de desafio e de complexidade? Eu acho que independe. Na minha opinião, assim, existem situações e situações. Como o Lércio colocou, existem níveis de maturidade de negócio também. Né? Não é só pessoas, mas é negócio. Não tem como negar que você precisa, de uma maneira ou de outra, né? Tanto on-premise ou quanto na nuvem, você tem que estar seguro, você tem que conseguir cestar, tá, Luciana? Eu acho que a pessoa tem direito de cestar. Isso é um direito sagrado da pessoa. Então, na minha opinião, tem que sim ser considerado, não tem o mais fácil. Agora, eu acho assim, no momento de transição, no momento que você está mudando alguma coisa, projetando alguma coisa nova, que se faça de uma maneira robusta, que se faça de uma maneira responsável, porque não é só isso, é o modelo de negócio também. Né? O Lércio falou que a gente precisa tudo, né? Pensar, planejar e tudo mais, e acho que tem que ser feito isso também, porque na hora que você tem o modelo de negócio envolve, eu vou pagar por mês, não vou pagar mais uma vez por ano, né? O budget da TI não vai ser uma vez por ano, agora ele vai ser mensalizado. Quanto que eu pago no final do mês? Poxa, mas se a nuvem eu não consigo nem saber qual que é o valor exato que eu vou pagar, né? Então tem tudo isso a ser considerado, e eu acho que segurança tem que estar imbuído exatamente aí, porque é tão importante quando poder pagar a conta no final do mês, é você também poder dizer assim, cara, eu consegui executar tudo que eu precisei executar de uma maneira segura, meu business está seguro, está sólido, né? E ele sendo em on-premise e em nuvem, a segurança tem que estar junto aí para isso poder ser verdade, para poder realizar. Caso contrário, não vai conseguir dormir tranquilo e nem cestar, tá, Luciano? Que eu acho que é um direito, como falei, sagrado. Você me conhece. Muito bom, muito bom. Gostei, está muito bem humorado esse painel aqui. Luciano, tem uma pergunta aqui relacionada também a essa questão da nuvem, ao que você colocou, e se você considera, né, que essa jornada de SaaS, ela fica... É um pouco diferente da pergunta que foi feita para o Laércio, mas, no fundo, mais ou menos a mesma coisa. Se essa jornada de SaaS, na sua opinião, fica mais fácil quando você já tem mais cultura e já tem uma quantidade maior de aplicações e do teu modelo, da tua arquitetura em nuvem, pela experiência que você está tendo hoje. Sim, quanto mais coisas você já tem na nuvem, a jornada ela se torna mais fácil. Até porque quando você tem muita coisa legada on-premises ainda, é difícil de você trazer isso depara direto para dentro de uma arquitetura SaaS, tá? Isso é fato. Né? E, querendo ou não, as empresas, quando elas oferecerem isso, você falou de cultura, tem, eu acho que um segundo nível de cultura que é importante lembrar, que é a própria cultura do usuário. Às vezes ele está acostumado a fazer algumas coisas e ele vai falar, putz, mas agora eu tenho que entrar num portal ou alguma outra coisa. Antes eu clicava no meu botãozinho aqui, eu queria fazer algo diferente. Então a gente acaba mudando e colocando o usuário na linha. E não tem outra opção além da gente colocar políticas e falar, pessoal, legal, eu sei que era muito bom daquele jeito, mas era muito vulnerável e a segurança vem junto com a operação do negócio em primeiro lugar agora. Perfeito. Falando, então, nesse capítulo, que eu acho importante, né, do usuário, e a gente tem aqui, né, o nosso tema de fazer frente a essa nova realidade das empresas, eu volto, Júlio, para essa pergunta. A gente está falando bastante de cultura para implementar uma solução como essa. Tem muito impacto quando você implementa uma solução de SaaS? Qual o impacto para o usuário final? Quer dizer, é claro que a segurança tem que ser, né, transparente, não estou falando do impacto sob vista de segurança, mas sob vista de acesso, se vai conseguir permitir até um acesso mais ilimitado, o que na verdade, para a user experience, isso pode significar? Porque eu acho que hoje tem que sempre se pensar nisso quando se implementa uma solução, né? Tem que se pensar na experiência do usuário. O que você acha desse tópico, Júlio?
Concordo totalmente que a experiência do usuário não pode ser, assim, de uma maneira ou de outra, ele tem que conseguir fazer o que ele precisa fazer, tá? A segurança não pode impactar negativamente na produção da empresa, isso é fato, tá? Segurança precisa ser simples também, porque você está colocando uma tecnologia toda, hoje tem falta até de gente, eu não tenho um mês para aprender a mexer com uma ferramenta, tá? Eu tenho poucos profissionais, eu tenho um tempo curto para implementar uma solução, né? Então eu preciso acelerar esse ramp-up aí de alguma maneira. Então ela precisa também ser rápida, ela precisa ser simples. Eu preciso, enfim, fazer essa mudança aí sem impactar, né? Ok, mas assim, Graça, é impossível, é quase impossível, tá? Você mudar a maneira que uma pessoa está trabalhando há 5 anos, ela está acostumada a fazer daquela maneira ali, e você oferece para ela uma outra maneira. Isso é uma mudança. Toda mudança provoca, né, isso intrinsecamente, natureza humana, um certo desconforto. Isso é fato. Mas na hora que a pessoa ela entende aquilo ali, que é um benefício para a empresa, poxa, nem tudo que a gente faz e decide dentro de uma empresa é para agradar todo mundo. A gente precisa colocar as coisas num trilho para que favoreça, né, a empresa. E segurança está aí exatamente para manter o business sólido, né? Se a gente muda e prova que aquilo ali é para benefício de todo mundo, eu acho que de uma certa maneira, né, e ele consegue fazer tudo que ele está acostumado a fazer, só que tem que, como o Luciano falou, entrar num portal, tem um duplo fator de autenticação. Tem uma mudançazinha ali na rotina, né, Júlio? Exatamente. Quase que inevitável, né? Na hora que ele abre uma VPN, como o Luciano falou, ele consegue fazer tudo. Ele está lá dentro do data center. Ele acessa todas as ferramentas, todas as aplicações e servidores. Na hora que você coloca uma solução onde ele vai ter acesso apenas à aplicação que lhe cabe, entende? Ele vai ter 3 ou 4 ícones ali que ele vai poder clicar e magicamente ele vai estar lá dentro, direto, auditado, tudo que ele está fazendo está sendo auditado, está sendo gravado, né? Tudo certinho numa solução robusta como a nossa. Então, imagina só, ele vai olhar assim, pô, mas o pessoal agora está me vendo, eles estão vendo o que eu estou fazendo. Big Brother aqui, né? Parece um Big Brother, exatamente. Mas antes eu tinha acesso a todo o data center, ele nunca usou, mas agora ele tem acesso apenas às 3 aplicações que lhe cabem. Você vê que existe realmente uma quebra de paradigma também. A gente, como o Alércio mesmo comentou, a gente precisa conscientizar esse usuário final, tá? Que todo esse processo veio para ficar, isso é para benefício da empresa, tá? E a gente precisa trabalhar de uma maneira que, assim, controle, mas não impeça que a empresa consiga produzir o que ela precisa produzir, não seja um impeditivo e sim um facilitador. Acho que nosso papel também como segurança é dar acesso àquilo que a pessoa realmente precisa ter acesso, é garantir esse acesso, né? É uma das características da segurança da informação. E é isso, tá, Graça? Um pouco de impacto vai ter, mas acho que a comunicação é fundamental dentro da empresa, porque a gente precisa colocar um propósito de tudo aquilo. E na hora que a gente coloca, eu acho que a gente traz a pessoa para o nosso lado. Perfeito. Luciano, tem um comentário aqui interessante do Carlos Weber de Assis, ele diz, esse debate está de altíssimo nível, o problema é que hoje acho que eu não durmo tranquilo. Vamos tentar tranquilizar o que você fez aí, Luciano, olha o que você fez. Vamos só tentar tranquilizar o Carlos, trazendo uma pergunta aqui da Jéssica Assis, onde ela diz, Luciano, eu sei que nunca, né, em segurança, principalmente em debates abertos assim, vocês dão o caminho das pedras. Mas me fala, esse impacto, tem algum segredo aí que vocês estão usando para minimizar esse impacto aí na experiência do usuário? O pessoal quer sempre uma dica, né, Luciano? Até para poder... Agora você fica aí, né, com um desafio, né? Porque quer garantir, né, o sono, e a Jéssica aqui quer saber se você pode compartilhar aí alguma ação, alguma técnica, enfim, algum modelo, algum processo para se implementar, e como o Júlio falou, acaba tendo sempre uma mudança, né? Você mesmo tocou nesse ponto, né? Fazia de um jeito, de repente vai ter que fazer de outro, né? Sim, e eu vou pegar do início da conversa, quando a gente falou que a segurança acaba tendo uma cadeira nos outros comitês e participando, a gente começa por lá mesmo. A gente começa pegando o apoio da alta gestão para mostrar o quão importantes são as ações que a gente está executando. Afinal de contas, eles estão aprovando investimentos em cima de ações, e a gente deixar sempre bem transparente
o que vai transformar dentro da empresa. Eu sei que o benefício final, às vezes, é o que a gente tenta defender, vai levantar a segurança para tal nível, vai trazer isso, precisa de tanto de dinheiro, mas é importante falar das pessoas, o que pode mudar no trabalho das pessoas, e que a mudança seja alinhada. Você não tem virada de chave com sucesso se você não conversou com ninguém. Então, você tem que fazer pontos focais, você tem que fazer os primeiros usuários participarem, mostrar para eles os benefícios, entender que tem o apoio da alta gestão e o pessoal se adaptar a isso. Eu vou usar rapidamente um exemplo do cinto de segurança. Lá em 94, quando a lei de cinto de segurança foi obrigatória, ou mesmo foi promulgada a lei, o primeiro ano não era obrigatório, mas a gente era conscientizado pela polícia. E daí, a partir de tal data, ele começou a ser multa, né? Então, acabou multando e as pessoas hoje têm que usar cinto de segurança. A gente hoje entra no carro para ouvir música, se puxa o cinto. Então, a mesma coisa tem que ser feita com segurança. A gente tem que mostrar o lado positivo, a gente tem que fazer a conscientização, trazer para as POCs, às vezes, a área de negócio, experimenta com a gente aqui, olha que legal, o que você achou de facilidade ou não, mas só falar que teve uma grande ideia, gestão Kinder Ovo, não funciona. Não dá para abrir e ter surpresinha dentro. O usuário não gosta, vai ser rollback no projeto. Muito bom, não dá para ser Kinder Ovo. Luciano, você é ótimo, você sempre trazendo analogias sensacionais aqui para o Security Leaders, muito bom. Laércio, queria também que a gente está chegando aqui no final do painel, eu adoraria ficar com vocês aqui direto, esse papo está sensacional, a audiência está adorando, mas eu sei que o tempo de vocês é super difícil, né? Então, eu queria que você também deixasse uma mensagem final aí, a turma está um pouco preocupada, tem muita gente perdendo sono, mas, na verdade, eu acho que a TI também, como você falou, né, tem que se preocupar em primeiro, antes de sair implementando e adotando e abraçando tendências, trabalhar nessa questão cultural. Alguma dica você deixa aí no final para a turma que está com esse desafio cultural também na organização, Laércio? Como o Luciano acabou de comentar, né, a gente tem que vender a ideia de segurança para a alta direção. E segurança, eu vejo que às vezes é difícil você mensurar. Né? É fácil quando você faz um projeto e você diz assim, olha, nós vamos deixar de gastar tanto ou nós vamos faturar tanto, vai aumentar o nosso faturamento ou nós vamos reduzir o nosso custo. Agora, segurança é uma coisa meio difícil, porque você diz assim, olha, nós vamos investir tanto por conta da segurança, mas e qual que é o retorno, vamos dizer assim, em termos financeiros, né? De lucro ou para a empresa? Então, acho que esse é o maior desafio, sabe? É vender a segurança como produto mesmo, como produto final para a organização, para as áreas de negócio. Muito bom buscar esse retorno, né? Esse retorno que às vezes não é assim tão tangível do ponto de vista numérico, mas que com certeza vai trazer um diferencial aí importante para o negócio. Muito legal. Júlio, sua consideração final aí, sensacional esse nosso debate. Trouxemos aqui vários insights, né? Algumas analogias muito boas aí do Luciano. Queria que você, além disso, da sua consideração, agradecesse aí pela nossa audiência junto comigo aí e a participação aí de todos nesse painel. Sim, agradeço bastante o Laércio aí também, o Luciano, tudo. Eu já conheço alguns, né? Você também, Graça, conheço faz tempo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, para falar com vocês. Deixo meu contato para todo mundo, que de repente a gente consegue conversar aí numa outra oportunidade, se for, né, do agrado, se for da vontade. Tem muitas dúvidas, viu, Júlio? Só te interrompendo, desculpe. É claro, a gente não vai conseguir, num painel como esse, tirar todas as dúvidas em relação a SaaS, mas eu acho legal, né? Vocês trabalhando aí nessa fronteira, tem muita dúvida, então eu acho legal, sim. Depois, todos aqueles que tiverem aqui dúvidas mais específicas, a gente encaminha e a audiência também poder depois entrar em contato com vocês. Bem bacana. Sim, mas olha só, falando sobre SaaS, Graça, só queria deixar uma coisa aqui, né? Acho que faz uns 2 anos que já tem esse processo todo que está acontecendo, essa preocupação aumentou para caramba, né? O que eu vejo no mercado é assim, o pessoal no primeiro momento ele proveu conectividade, né? O objetivo era dar conectividade e deixar o povo trabalhando, porque o business precisava ter as pessoas trabalhando. Isso. Agora a gente está tendo a oportunidade de repensar um pouco essa conectividade, tá? E elevar o nível de proteção para essa conectividade. Daí vem conceitos como o SaaS, que é o tema aqui e tudo mais, né? E a gente está vivendo uma oportunidade muito legal, tá? Da gente pensar um pouquinho mais além e pensar no modelo escalável e nuvem, pensar no modelo mais seguro, mais auditado, mais alinhado com LGPD, mais alinhado com auditorias e compliances internacionais e tal. Então, assim, é uma maneira de realmente ir lá no board
e conversar com eles para a gente não só fazer essa conectividade, mas fazer proteção com conectividade, segurança e tal, fazer uma maneira robusta para levar a gente para os próximos anos à frente. Né? Muito bom. Excelente, excelente recado. Eu quero também agradecer aqui, em nome do Security Leader, de toda a nossa equipe, que eu sei que insiste muito aí, fica atrás de vocês o tempo todo aí, para conseguir um espacinho na agenda de vocês para participar. Muito boa estreia, Laércio. Espero que você tenha gostado de estar aqui nesse bate-papo. A gente está sempre aqui, a TVD e o Security Leader, trazendo todos vocês para conversar, compartilhar. Muito obrigada. Luciano, você é ótimo, parceiro sempre sensacional. Gostaria que você estivesse sempre aqui também conosco, sei que seu tempo aí super apertado. Muito obrigada também pela participação. Um abraço aí para todos. Sempre estou com você, tá? Perto de você, porque quem não está, né? Quem hoje não vai no Madeiro? Eu acho que todo mundo. Então, a gente está sempre... Eu estou sempre lembrando de você, Luciano. Obrigado. Obrigado pelo convite também, Graça. Obrigado a toda a equipe, pessoal. Obrigado à audiência também. Forte abraço. Luciano, grande abraço. Tchau, tchau. Laércio, muito obrigada também. Forte abraço. Obrigado a você, Graça, pelo convite, e a gente está sempre à disposição aí. Obrigado, pessoal. Muito obrigada. Está ótimo, pessoal. Audiência, obrigada pela participação. Um abraço a todos. Obrigada, Júlio. Até a próxima, né? Porque agora a gente está partindo para a nossa última atividade aqui no Security Leaders, mas ainda tem palestra. Vamos ficar aí conectados. Tchau, obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau. Um abraço. Tchau. É isso aí, Graça. Parabéns. E como os painéis anteriores, este último também foi um sucesso. Sucesso no conteúdo, na troca de informações, dicas e novos insights, além das opiniões abalizadas por profissionais altamente competentes, assim como um tremendo sucesso junto à nossa maravilhosa audiência. Muito obrigado a todos pela participação.